Fala pessoal, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos aqui a mais uma análise especial. No dia de hoje falaremos aí sobre as ações de Vale 3, que no ano apresentam queda aí de 16%, mas testou a região de suporte dos R$ 60, está tentando apresentar algum repique aí no curto prazo. E aí, será que agora já vai? Já deu o que tinha que dar aí de correção na Vale ou não? Pode ir mais para baixo? Enfim, vamos comentar um pouquinho aí a respeito do gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal e diário, tá bom? Esse vídeo é exclusivo para os membros do canal, então você está tendo uma exclusividade aqui. E por conta dessa exclusividade, eu te peço somente o seu joinha aí também, tá bom? Para ajudar a gente aqui no canal, tá? Deixa eu já colocar aí na tela para vocês. Qualquer dúvida, por gentileza, deixem aí nos comentários, tá? Então vamos lá, pessoal. Começando aqui pelo gráfico anual da Vale, a gente tem uma queda de 16% aí sendo apresentada. Já são basicamente 4 anos aqui dentro desse processo de correção mais lateral aqui, tá? O último movimento de alta foram 5 anos aqui sendo apresentados. Eu considero esse último aqui já como correção, esse outro também, porque não deu sequência, tá? De certa forma, então 4 anos aqui de forma mais lateral e vai ficar até mais visível no gráfico mensal ali, depois eu mostro para vocês, tá? E o outro movimento aqui, que foi apresentado, deixa eu ver, isso, foram de 7 anos. Então, assim, a gente ainda poderia ter pelo menos mais 1 a 3 anos aqui de correção na Vale, falando de gráfico anual, tá? Em termos de suporte, teremos suporte somente na região da média móvel de 3 períodos, nos R$ 45,98. Se eu estiver aqui para longuíssimo prazo na Vale, eu não pularia fora ainda do papel, tá? Apesar da correção, não temos nada, nenhum nível relevante aqui sendo perdido. Pelo contrário, nem o primeiro suporte ainda não foi testado aqui, falando de longuíssimo prazo, tá? Então, não vejo aí possibilidade de saída, eu só ficaria mais atento se de fato viesse até os 45 e fechasse abaixo aí da média móvel aqui de 3 períodos no gráfico anual, tá bom? Caso contrário, ainda ficaria posicionado aí, tá? Falando de quadrimestral, olha só que interessante, a gente teve uma pernada de alta aqui bem interessante, 4 quadrimestres aí, e depois ficou aqui de lado, né? Então, mais visível ainda é o que eu comentei com vocês sobre essa lateralização. A gente já tem basicamente 791 dias de lado aqui, com bastante volatilidade, sobe, desce, né? E segurando aqui no suporte dos R$ 60, no 61, que é a região da média móvel aqui do gráfico quadrimestral. Para quem tem interesse em compra, né? Ou para quem já abriu a compra, teve uma aspiração de máxima aqui dos R$ 73, basicamente. Para quem comprou aí, eu teria deixado meu stop ali embaixo do 54,77. Para quem ainda tem interesse em compra, esse quadrimestre está quase finalizando. Faltam apenas 12 pregões aí para fechar esse candle que está aberto aqui. Abre a possibilidade ainda de compra dele se superar aí os 67,10. O stop eu deixaria na mesma região, ali nos R$ 54,77, tá? Então seria esse aqui o trade na operação. Seria um stop de basicamente 20 pontos, mas tentando 20%, perdão, não 20 pontos, mas tentando levar aí de forma mais relevante para um possível rompimento de máxima histórica aqui também, tá? Então, assim, estamos dentro de um processo de correção. Essa correção vem sendo apresentada de forma mais fraca do que foi a alta, isso bem visível aqui, tecnicamente falando. Então, ainda abre possibilidade de compra, ainda faz mais sentido a gente continuar olhando aí para compra na Vale para os próximos quadrimestres, tá bom? Começa a ficar ruim aí o cenário se a gente vê um fechamento abaixo da média e principalmente abaixo dos 68, dos R$ 58 aqui na Vale. Falando de gráfico mensal, pessoal, o que a gente tem aqui? Ainda mais claro, a questão da indefinição de mercado. A gente pode visualizar essa região de duas formas. Ou essa daqui, dentro de uma linha, né, basicamente aí vindo desde os R$ 60 até os R$ 56, ou também podemos passar aqui uma linha com esses fundos ascendentes sendo apresentados, e basicamente aí esses topos descendentes também sendo apresentados por aqui. Então, essa indefinição de fato aí no curto prazo. A última sinalização apresentada foi aqui teve uma tentativa de fundo, né, que foi esse fundo ascendente, aí enfraqueceu esse fundo, tentou retomar ele, não conseguiu voltar para cima da média móvel, e a expectativa maior ainda é de poder vir aqui para testar essa região de suporte aí dos R$ 57, tá? Então, assim, para quem está comprado aqui no médio prazo, falando de gráfico mensal, né, comprou nesse fundo ou essa aspiração de máxima,
eu não deixaria o stop tão curtinho aqui, tá? Porque pode acontecer, de repente, bater aqui nessa região de suporte e conseguir se recuperar. Então, o que eu faria aí, tá? Se eu já estivesse com posição para médio prazo aqui apenas, eu deixaria meu stop um pouquinho mais abaixo, lá naquela região também dos 54,77, tá? Então, eu deixaria aqui, ó. Porque se de fato vier aqui embaixo e fechar fechamento, confirmar fechamento lá, aí realmente complica um pouco aí a situação de Vale 3, tá? Do contrário, eu ainda manteria a minha posição. Para quem já está comprado, fique atento, né? Perdão, para quem está de fora, tá? Fique atento, se segurar aí nos 56, 57, gerar sinalzinho de fundo, apesar de estar entre as médias, neste momento ainda temos as médias alinhadas. O que isso significa? Ainda temos a média de 13 acima da média de 62 e bem distante da de 200 também. Tá? Então faria sentido aí arriscar uma compra após uma sinalização aqui, se vier realmente aí nessa região. Kaique, se for lá, bater e no mesmo candle conseguir se recuperar aqui, aí você pode ficar de olho no gráfico semanal, que eu vou comentar agora, ou a compra realmente aí na superação da máxima desse mês, no mês que vem, 64 e 84. Falando de gráfico semanal, que eu comentei aí agora, estamos dentro de uma sinalização de topo aqui, que basicamente está tentando enfraquecer também esse fundo anterior, tudo no mesmo nível aqui de suporte, dos 59,70, depois tem suporte ali nos 58,29, depois a região dos 56,93. Muita atenção para quem está comprado aí no médio prazo, perdendo esse nível de preço aqui, o primeiro suporte, faz sentido aí pular fora. Para quem estava interessado naquela compra de mensal, se esticar até o 57,40 pelo semanal, ou seja, se vier basicamente nessa região de suporte aqui e gerar um sinal de alta aqui, faz sentido também arriscar a compra tentando antecipar um sinal positivo do mensal, tá? Dá para tentar fazer isso sim pelo gráfico semanal. Então vale a pena ficar atento com relação a isso. O que eu quero dizer? Eu ainda tenho esse viés um pouquinho mais negativo aqui também falando de médio prazo. As médias por aqui estão desalinhadas, tá? Então vejam só, a de 13 períodos está abaixo da de 62, que está abaixo da de 200. Então ainda tem uma probabilidade um pouquinho maior de poder ter a continuidade deste movimento. Então, se for lá no suporte, segurar, deixar um stop pequeno, dá para arriscar alguma coisa. O papel andou, já joga o stop no zero, tira o seu risco da operação e tenta levar ele aí, vai que realmente consegue essa reversão aí de longuíssimo prazo, aí vai acertar realmente aí a boca do balão, né? Mas vale ficar atento com como vai chegar também nessa região, né? Se já vier uma pancada só e deixar um cara aqui, eu não olharia com bons olhos, não. Seria mais interessante se viesse aqui em 2 para 3 semanas, para depois gerar o sinalzinho de alta, tá bom? E falando de gráfico diário, pessoal, a gente tem aqui uma tentativa de recuperação. Por enquanto, nada muito expressivo, apesar de ter sido um fundo na região de suporte dos R$60. Ainda tem desafio aí na média de 13, está na região, né, de 61,55, depois 62,28, depois tem essa região de topinho nos 63 e por fim os 64,50. Ou seja, tem bastante desafio aqui ainda pela frente a Vale. No curto prazo, as médias também estão desalinhadas por aqui, tá? Para quem tem interesse em venda, se esticar ali na média do semanal e gerar um sinalzinho de topo, abre possibilidade de venda, tentando pegar aí agora um novo movimento de baixa para tentar aqui romper essa região de suporte dos R$60, tá? Só vejo com bons olhos uma tentativa de compra se houver sinal de alta acima da média do semanal, ou seja, acima dos 62,30. Tá bom? Para quem já está comprado aqui nessa tentativa de repique, stopzinho no zero aí, pelo menos. Tá? Bom, era isso que eu tinha para comentar sobre Vale. Tá? Ainda dentro de um cenário mais de indefinição, mas uma região importante aí de suporte, que pode tanto abrir possibilidade de compra, quanto para quem já está dentro, caso seja apresentado um novo sinal de alta, novos aportes, né? Reforçando ainda mais aí a posição dentro da carteira. Tá bom? Qualquer dúvida, mais uma vez, deixe aí embaixo nos comentários. Um abraço, pessoal. Até a próxima.